Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal da Autoescola. Aqui quem fala é a Prof. Filomena, chegando para vocês com um vídeo super especial, apenas com as questões de primeiros socorros. Mas antes, não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o teu like, deixa o teu comentário, compartilha esse canal com todos que você sabe que também estão precisando desse conteúdo e bora comigo hoje para o vídeo único e exclusivamente apenas das questões de primeiros socorros. Então, o primeiro item diz o seguinte: existem providências a serem tomadas até a chegada de um socorro profissional, tais como, lembrando que o que está em verde são as respostas corretas e o que está em vermelho é a resposta errada. Nesse caso, nós temos 3 números romanos e estão corretos apenas os números romanos 1 e 3. 1. Fazer uma rápida avaliação do estado geral da vítima. 2. Manter a calma e tentar controlar a situação. Vocês não irão jamais aplicar torniquetes. Torniquete não pode. Lembre que os primeiros socorros é um atendimento inicial, imediato e temporário. Cuidem também porque vocês não irão utilizar técnicas nem simples, nem complexas e também não irão jamais agir por instinto ou por impulso. Então, se cair essa questão, marca número romano 1, número romano 3, porque estão corretos. Fazer uma rápida avaliação do estado geral da vítima, manter a calma e tentar controlar a situação. Número romano 1 e número romano 3 são as alternativas corretas. Nossa próxima questão diz o seguinte: as finalidades dos primeiros socorros relacionados aos acidentes de trânsito estão abaixo descritas. Neste caso, só está correto o número romano 1, acionar corretamente um serviço de emergência local. Número 2 e número 3 estão errados por quê? 2. Diagnosticar com rapidez e segurança as complicações na saúde da vítima. Pessoal, vocês não têm curso na área de saúde, nem curso de enfermagem, nem de socorrista, nem de medicina para diagnosticar qualquer coisa. Atendimento inicial, imediato e temporário. Então, vocês não vão diagnosticar nada. Muito menos, como eu citei anteriormente, saber utilizar técnicas simples ou complexas. Vocês não têm nenhum curso na área para poder diagnosticar ou para saber utilizar técnicas simples ou complexas. Só quem tem, estudo relacionado à área de saúde vai ter. Então, nesse caso, para nós, leigos em primeiros socorros, acionar corretamente um serviço de emergência local. A única alternativa correta desta questão, acionar corretamente um serviço de emergência local. Em um acidente automobilístico, uma das vítimas apresenta sangramento acentuado. A pessoa que socorre adotou algumas medidas. Nesse caso, estão corretos os 3 números romanos. Número romano 1, 2 e 3. 1. Usar luvas de proteção para evitar doenças infecto-contagiosas. Comprimiu o ferimento com gaze ou pano limpo, super correto. Só vai utilizar gaze, pano limpo ou água, nenhum tipo de medicamento, loção ou qualquer coisa do tipo. Chamou o socorro, detalhando as informações sobre a vítima. Se cair esta questão, pode marcar as 3, porque as 3 alternativas estão corretas. Em um acidente automobilístico, uma das vítimas apresenta sangramento. Lembrem-se, vocês não podem jamais entrar em contato com os fluidos corporais da vítima. Então, a pessoa que socorreu adotou algumas medidas. 1. Usou luvas de proteção, correto. 2. Comprimiu o ferimento com uma gaze ou pano limpo, correto. Chamou o socorro, detalhando as informações sobre a vítima. Estão corretas as 3 alternativas. As 3 são atitudes corretas em relação aos primeiros socorros. Um motorista socorre uma pessoa com hemorragia no ombro, vítima de um assalto em via urbana. Para tentar estancar a hemorragia, deve-se. Temos 3 números romanos também. Estão corretos número romano 1 e número romano 2. Número romano 3 está errado. Vamos ler por quê. 1. Colocar uma toalha limpa e dobrada, fazendo compressão no ferimento. Super certo. Pode ser uma toalha, uma gaze, um pano limpo para comprimir o ferimento.
realizar o atendimento utilizando luvas de proteção. Foi a mesma questão que nós vimos no slide anterior. Sim, preciso utilizar luvas de proteção. Vocês não podem jamais entrar em contato com os fluidos orgânicos da vítima. Então, sim, tem que utilizar luva descartável. Se não tiver luva, improvisa com uma sacola plástica, um saquinho, qualquer coisa, mas não entra em contato com o sangue da vítima. 3, que está errado, fazer um curativo improvisado após tentar retirar o projétil. Pessoal, vocês não irão jamais, em hipótese nenhuma, retirar qualquer objeto que esteja encravado no corpo da vítima. Tá? Não vai retirar objetos. Então, neste caso, estão corretos o 1 e o 2. Colocar uma toalha limpa e dobrada fazendo compressão no ferimento e realizar o atendimento utilizando luvas de proteção. Em determinado ponto de sua viagem, um motorista depara-se com um capotamento que acabara de acontecer. Nesse caso, deve-se. Então, aqui nós também temos 3 números romanos e estão corretos número romano 1 e número romano 3. O 2 está errado, vamos a eles. Número romano 1. Garantir os itens básicos em relação à segurança e solicitar socorro. Sim, com certeza absoluta. 2. Remover as vítimas do veículo. Não, vocês não vão remover. Vocês não vão remover as vítimas do veículo e nem vão retirar capacetes no caso de motociclistas. Então, a 2 está errado. Vocês não vão remover nada e nem ninguém. E nem remover objetos que estejam no corpo da vítima, não esqueçam. 3. Informar, ouvir, aceitar e ser solidário com a vítima. Sim, com certeza. Não é tentar achar culpado, quem causou o acidente ou algo assim. Não. É informar, ouvir, aceitar e ser solidário com a vítima. Então, estão corretos. Número romano 1 e número romano 3. Garantir os itens básicos em relação à segurança e solicitar socorro. E informar, ouvir, aceitar e ser solidário com a vítima ou com as vítimas, caso fosse mais de uma. Existem condutas consideradas importantes no atendimento de um acidentado com fratura exposta na perna. Pessoal, fratura exposta ou fratura aberta é quando o osso rompe a pele. E aí vocês vão ter a fratura fechada, que é quando o osso não rompe a pele. Nesse caso, estão corretas as condutas 3 e 4. 1 e 2 estão errados. Por quê? Massagear a perna fraturada. Gente, não faz sentido nenhum. A pessoa já está com a perna fraturada, a fratura está exposta e você vai fazer uma massaginha na perna? É claro que não. Fazer torniquete na perna também não. Nós vimos lá no primeiro slide, lá na primeira questão, que vocês não vão fazer torniquete. 3 e 4 estão corretas. Acalmar a vítima, não movimentar a vítima. Acalmar, ser solidário, escutar as queixas das vítimas, aí sim. E não movimentar a vítima. E no caso, quando forem motociclistas, não remover os capacetes. Então, vocês não vão massagear a perna fraturada e não vão fazer torniquete. Vocês irão acalmar a vítima ou as vítimas e não movimentar a vítima ou as vítimas e não retirar jamais capacete de motociclistas. Um acidente pode provocar várias situações, tais como: aqui vocês têm número romano 1, 2, 3 e 4. Neste caso, estão corretos os 4 números romanos. 1. Atropelamentos e doenças infecto-contagiosas. 2. Incêndio e explosão. 3. Novas colisões e atropelamentos. E 4. Óleo e obstáculos na pista. As situações de risco no local decorrentes de um acidente de trânsito estão descritas nas 4 alternativas. Atropelamentos e doenças infecto-contagiosas, então pode acontecer um atropelamento, a pessoa pode ir lá tentar ajudar a vítima, acabar entrando em contato com o sangue e acabar adquirindo uma doença. Pode sim ter incêndio e explosão antes, durante, o acidente ou em virtude de outro acidente, como é o caso da 3, novas colisões e atropelamentos, e todo e qualquer acidente ele vai deixar obstáculos na pista. Os carros, quando se chocam, eles quebram, eles derramam água, óleo, entre outros, então sim, pode ter óleo e obstáculos na pista. Então, se cair essa, marca as 4, porque as 4 estão corretas. Um acidente pode provocar várias situações, tais como
atropelamentos e doenças infecto-contagiosas, incêndio e explosão, novas colisões e atropelamentos, óleo e obstáculos na pista. Caiu esta pergunta, marca as 4 alternativas, porque sim, os 4 números romanos estão corretos. Após ter causado um atropelamento, o motorista que conduzia o veículo chamou o socorro especializado para socorrer a vítima e, enquanto aguardava o resgate, adotou os seguintes procedimentos. Cuidem, não esqueçam que não prestar socorro em caso de acidente, além de infração gravíssima, é considerado crime de trânsito e gera suspensão da habilitação, certo? Então, não prestar socorro, além de ser infração, é crime e gera suspensão. Nesse caso, pessoal, só está correto o número romano 3, que é isolou o local do acidente e evitou a presença de curiosos. Essa é a única que está correta. Número romano 3, 3 risquinho. Isolou o local do acidente e evitou a presença de curiosos. Tá errado por quê? Manteve a calma, mas manteve a calma tá certo, ok? Manteve a calma tá certo, mas remover a vítima não pode. Nem remover a vítima, nem tirar capacetes. 2. Esperou as autoridades para dar início à sinalização? Claro que não. É a primeira coisa que você vai fazer num acidente de trânsito, é sinalizar o local e depois chamar o socorro especializado. Então, você se deparou com um acidente, primeira atitude que você vai tomar vai ser sinalizar o local e, na sequência, chamar o socorro especializado. O 3 que está correto, isolou o local do acidente e evitou a presença de curiosos. 4, interrompeu a fluidez do tráfego e obrigou o pedestre a ajudar a gente. Vocês não vão obrigar ninguém a ajudar, nem o socorrista pode obrigar. O máximo que ele pode é pedir, então tá completamente errado. E a 5 tá pior ainda, discutiu sobre a situação e deu ordens aos socorristas? É óbvio que não. O que pode acontecer é do socorrista solicitar a tua ajuda. Agora, você dar ordem para o socorrista, é óbvio que não. Então, só está correto o número romano 3, isolou o local do acidente e evitou a presença de curiosos. Isolou o local do acidente e evitou a presença de curiosos. Um acidentado apresenta deformidades e pequeno sangramento em uma das pernas. Ele sai andando com dificuldade do local do acidente. Nesse caso, recomenda-se orientá-lo a aguardar o socorro chegar para melhor avaliação. Então, o acidentado tem uma deformidade, tem um pequeno sangramento, por mais que seja pequeno, mas tem. Então, nesse caso, o recomendado vai ser orientá-lo a aguardar o socorro chegar para melhor avaliação. Sempre tem que aguardar o socorro, sempre tem que encaminhar a vítima a um socorro médico, a um pronto-socorro, até por questões de a pessoa ter uma hemorragia interna, que quando a hemorragia ocorre nos órgãos internos, não tem sangue visível e é mais difícil de identificar. Então, na dúvida, orienta para esperar o socorro ou orienta a pessoa para ir, até o socorro, pronto atendimento, qualquer local que ele possa ter um melhor atendimento e uma melhor avaliação da sua situação. Na maioria das regiões do Brasil, o número 192 corresponde ao telefone do SAMU. O número 192 corresponde ao telefone do SAMU. Aí eu já coloquei para vocês ali então os principais telefones. 190, Polícia Militar, 191, Polícia Rodoviária, 192, que é da questão, é do SAMU, e 193, que é do Corpo de Bombeiros. Atenção! Vítimas presas nas ferragens, quem vocês vão chamar é o Corpo de Bombeiros, é o 193. Polícia Militar e Polícia Rodoviária vão fazer a fiscalização, sinalização, enfim, e o 192 e o 193, o SAMU e o Corpo de Bombeiros irão fazer o atendimento às vítimas. E quando falar a questão que teve um acidente e que tem vítimas presas nas ferragens, quem que vocês vão chamar? O 193, vão chamar o Corpo de Bombeiros. Vítimas presas nas ferragens, vocês irão acionar o 193, o Corpo de Bombeiros. Ocorreu um acidente às 13 horas em uma rodovia que apresenta pista seca e cuja velocidade máxima permitida é de 100 km por hora. A distância segura para o início da sinalização deve ser de, no mínimo,
Pessoal, super dica para vocês não errarem se cair essa questão. Primeiro, vocês precisam identificar se o acidente ocorreu de dia ou de noite e qual é a velocidade. Por quê? De dia, tempo bom, pista seca, velocidade vezes 1. Qual que era a situação do acidente? Bom, era de dia, a pista estava seca, então velocidade vezes 1. 100 vezes 1 é 100. Agora, se fosse de noite ou mesmo de dia, tivesse chovendo, aí seria a velocidade vezes 2, que é o que nós vamos ver na próxima questão. Nessa questão aqui, o acidente ocorreu durante o dia, com tempo bom, pista seca e a velocidade da via era 100. Então, de dia, tempo bom, pista seca, velocidade vezes 1. 100 vezes 1 é igual a 100. Então, durante o dia, com tempo bom, com pista seca, velocidade da via vezes 1. 100 vezes 1, 100 passos longos. Essa próxima questão é a mesma coisa, só que notem a diferença. Vou ler a questão. A velocidade máxima permitida em uma rodovia é de 100 km por hora, a mesma velocidade da questão anterior. Só que, à noite, o acidente aconteceu de noite. A distância do acidente para início da sinalização, medida na forma de passo longo de um adulto, deve ser: bom, durante o dia com tempo bom com pista seca, a velocidade vezes 1. Só que aqui é de noite. Então, de noite ou mesmo de dia, com chuva, neblina, garoa, cerração, é velocidade vezes 2. 100 vezes 2, 200. Então, durante a noite, de noite, ou mesmo durante o dia, com chuva, neblina, garoa, cerração, velocidade vezes 2. Então, velocidade era 100. 100 vezes 2, 200. De noite, ou mesmo de dia, com chuva, neblina, garoa ou cerração, velocidade vezes 2. Então, nesse caso, o acidente aconteceu de noite. 100 vezes 2, porque era de noite, vai ser 200 passos longos. Então, de dia com tempo bom, com pista seca, velocidade da via vezes 1. De noite, ou mesmo de dia com chuva, que é o caso dessa questão, é velocidade vezes 2. Então, 100 vezes 2 é igual a 200 passos. Essa questão aqui é a mesma coisa, notem bem, em uma via local, cuja velocidade máxima é de 40 km por hora. Ocorreu uma colisão de um carro com uma árvore. O acidente aconteceu às 12. Beleza, estava de dia, show de bola. Só que, era um dia de chuva. Lembra? Durante o dia, com tempo bom, com pista seca, velocidade vezes 1. Só que aqui é de dia, ok? Só que está chovendo. Então, durante a noite, ou mesmo durante o dia, com chuva, neblina, garoa ou cerração, velocidade vezes 2. Se a velocidade da via era 40, ele diz ali, a velocidade máxima permitida é de 40. Então, como é durante o dia, mas está chovendo, é 40 vezes 2. 40 vezes 2 é 80. 80 passos longos de um adulto. Então, durante o dia, com tempo bom, com pista seca, velocidade vezes 1. Durante a noite, ou mesmo durante o dia com chuva, que é essa questão aqui, vai ser velocidade vezes 2. Importantíssimo! Sempre que vocês encontrarem uma curva, vocês irão reiniciar novamente a contagem a partir do término, a partir do final da curva. Sempre que vocês encontrarem uma curva, vocês irão reiniciar a contagem a partir do término, a partir do final da curva. Uma pessoa estava trafegando por uma via quando viu um acidente de trânsito. Parou seu veículo em local seguro e foi colaborar no socorro às vítimas. Soube que uma das vítimas não estava usando o cinto de segurança, foi arremessada para fora do veículo, bateu a cabeça e as costas e desmaiou. A ajuda nesse tipo de caso é importante, mas se a vítima for movimentada, poderá ocorrer o agravamento da lesão da coluna vertebral.
Se vocês movimentarem inadequadamente uma vítima ou retirarem capacetes, pode ocorrer o agravamento de lesão na coluna vertebral, acabar tendo problema na medula, romper a medula e a pessoa poderá ficar paraplégica ou até tetraplégica. Essa questão é muito parecida. Certo motorista, ao ajudar a socorrer um acidentado, está em dúvida se ele apresenta entorse, luxação ou fratura. Lembrando que o entorse é quando rompe o ligamento, luxação é quando o osso sai fora do lugar, ele não quebra, ele sai do lugar, e a fratura é quando o osso quebra. No braço esquerdo. Para tentar chegar a um diagnóstico, gente, não tem como chegar a um diagnóstico, tá? É cuidado inicial, imediato e temporário. A gente não vai diagnosticar, nem usar técnica simples, nem técnica complexa, nem agir por instinto, tá? Mas enfim, para tentar chegar a um diagnóstico correto, ele fez vários testes para avaliar a capacidade de movimentação do braço esquerdo do acidentado. Esta conduta de primeiros socorros é considerada. Claro, pessoal, que é errada, porque esse procedimento poderá ocasionar complicações mais graves. Então, vocês não vão fazer nenhum tipo de avaliação, nenhum tipo de diagnóstico, porque vocês não têm preparo, vocês não têm conhecimento na área. E com relação à vítima, vocês não vão mexer, não vão movimentar, nem tirar o capacete de motociclistas para evitar qualquer tipo de lesão na medula, na coluna. Se um acidentado estiver com hemorragia aparente, hemorragia externa, hemorragia visível, só que cuidem, notem, ó, você não deve, o que você não deve fazer, tá? Elevar a região do sangramento é uma coisa que você vai fazer. O que você não vai fazer? Retirar objetos que estejam encravados na vítima. Não vai tirar projétil, como foi a questão anterior que a gente viu, nem retirar objetos que estejam encravados no corpo da vítima, nem remover, por exemplo, a vítima teve uma queimadura, mas tem um pedaço de roupa lá que está grudado na vítima, vocês não vão remover, não vão tirar. Não vão retirar objetos que estejam encravados no corpo da vítima, não vão movimentar a vítima, não vão tirar capacete de motociclistas, não vão dar nada para as vítimas beber ou comer, nem usar nenhum tipo de medicação, nenhum tipo de medicamento, seja de farmácia, caseiro ou manipulado, e também não entrar em contato com os fluidos orgânicos da vítima. Quais são os sintomas de parada cardíaca e respiratória? Bom, cardíaca e respiratória. No primeiro caso ali, ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos. Parada cardíaca, ausência de movimentos cardíacos. Parada respiratória, ausência de movimentos respiratórios. Sintomas da parada cardíaca e respiratória, ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos. Ao prestar o atendimento, as vítimas que se encontram em estado de choque é correto. Pessoal, aqui ele está falando, eu até destaquei ali, é o estado de choque. A pessoa está com o batimento lento, ela está no modo lento, a respiração está lenta, ela está em estado de choque. Sabe quando você recebe uma notícia muito grave e você paralisa, você fica sem reação? Isso é um estado de choque. Neste caso, no estado de choque, retirar da boca da vítima objetos, dentaduras, pontes, aparelho dental móvel e etc. No caso de estado de choque, vocês vão retirar da boca da vítima objetos, dentaduras, pontes, aparelho dental quando for móvel. Não confundam com convulsão, que é a contratura involuntária da musculatura. No caso da convulsão, vocês não vão jamais mexer na boca da vítima e nem jamais tentar impedir os movimentos. Um dos tipos de acidentes que faz maior número de vítimas é o atropelamento. Os mais atingidos são crianças, idosos e pessoas com deficiência. Os mais atingidos nos acidentes de trânsito são crianças, uma porque é difícil ver, outra porque elas saem correndo e às vezes fica difícil. Os idosos e as pessoas com deficiência, porque eles têm uma mobilidade reduzida. Então, os mais atingidos são, não é os adultos e os idosos, tá? São as crianças, idosos e pessoas com deficiência. Crianças, idosos e pessoas com deficiência.
Alguns motoristas estão tentando apagar o incêndio de um carro com seus extintores. Nesse caso, pessoal, caso caia essa questão para você e se deparou com um acidente, qual que é a utilização correta do extintor de incêndio? Aqui, a única que está errada é o número 1, porque está falando que o extintor está com o ponteiro no vermelho. Se está no vermelho, ele está zerado, ele não tem nada, então ele não tem utilidade nenhuma. Estão corretos os números romanos 2, 3 e 4. O jato do extintor está sendo dirigido para a base das chamas, sabe? Cortar o mal pela raiz, então apagar o fogo pela base, pelo início. Os motoristas estão usando todos os extintores ao mesmo tempo e os motoristas estão fazendo movimentos em forma de leque. Estão corretos os números romanos 2, 3 e 4. O jato do extintor está sendo dirigido à base das chamas, os motoristas estão usando todos os extintores ao mesmo tempo e está sendo usado em formato de leque, que é o mesmo dessa questão aqui, ó. Em uma rua, há um carro em chamas após colisão frontal com outro veículo. Nesse caso, recomenda-se, lembre-se também, né, que vocês vão desligar a chave da ignição, se possível e necessário, até tirar o cabo da bateria. Mas nesse caso, né, já tem o fogo, então empregar, se possível, vários extintores ao mesmo tempo. Você não vai dirigir o jato para o meio do fogo. Se você vai dirigir o jato para o fogo, vai ser na base das chamas, em formato de leque e empregar, se possível, vários extintores ao mesmo tempo. Então, sempre na base das chamas, sempre em formato de leque e, se possível, vários extintores ao mesmo tempo. Sempre na base das chamas, em formato de leque e, se possível, vários extintores ao mesmo tempo. O meu muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Se vocês quiserem também, segue a Prof. Lu Mendes lá no Instagram, tá? Lu Mendes Motochilando, mas é o Insta da Prof. Lu Mendes, tá? Tem também a página no Facebook Prof. Lu Mendes. Muito obrigada a todos, desejo sucesso, bênçãos e até o nosso próximo vídeo.